Boa noite, está começando aqui na TVC, canais 2 da Viacab e 14 da NET, o programa do SIMP. Este programa é de responsabilidade dos sindicatos municipais de Pelotas. O SIMP está localizado na Anchieta, 279, telefones para contato 3028-7236, 3225-7236, o e-mail oficial do SIMP, simp@simpelotas.com.br, site do SIMP, www.simpelotas.com.br. Quem quiser seguir o SIMP no Twitter, acesse pelo twitter.com/simpelotas, e quem tiver Facebook, procure por SIMP Pelotas. Este programa, que está sendo apresentado ao vivo, pode ser encontrado a partir de segunda-feira no canal de vídeos do YouTube do SIMP, que é youtube.com/simpelotas. Também, como já ressaltei, no site do SIMP terá um link para os vídeos no YouTube, no site do simpelotas.com.br. Então, boa noite a todos e a todas, e uma boa noite ao Thiago. Boa noite, Douglas. Boa noite a todos os colegas municipários. Também uma boa noite a todos os pelotenses que assistem aqui a programação diária da TVC. Claro que em especial o nosso programa aqui, todas as sextas-feiras, das 19 às 20 horas. Estaremos aqui junto com vocês, construindo o programa até às 20 horas. E sempre lembrando que você pode participar do nosso programa aqui ao vivo através do envio de mensagens de texto. Então, se você quiser conversar aqui conosco, trocar alguma ideia, criticar, sugerir, enfim, tirar as suas dúvidas, você pode enviar as suas mensagens para o 91228820 ou o 91552080. Lembrando que a gente sempre tenta ler possivelmente todas as mensagens que aqui nos são enviadas. E quando não é possível ler todas, a gente as guarda, encaminha se por uma questão de demanda ou algo assim, mas a gente procura guardá-las e lê-las no início do próximo programa. Então hoje aqui eu ainda tenho algumas mensagens, não sei se tu ficaste com alguma, Douglas. A gente estará lendo aí algumas mensagens que as pessoas mandaram semana passada e que não foram possíveis de terem sido lidas. Então fique conosco, e principalmente você que mandou mensagem semana passada, que com certeza nós leremos. Só lembrando que hoje o nosso programa é ao vivo, dia 14 de junho de 2013, e você pode nos assistir mais uma vez, seja lá pelo YouTube, seja pelo site do SIMP. Quem quiser receber diariamente as matérias do SIMP pelo e-mail, envie um e-mail para o simp@simpelotas.com.br, peça para cadastrar o seu e-mail. O e-mail é uma das ferramentas que a gente divulga, primeiramente as matérias elaboradas pelo SIMP, assim como nossas redes sociais, o Facebook, Twitter, o próprio site do SIMP, e-mails do imenso cadastro que nós temos lá de trabalhadores municipários que recebem aí, também a imprensa recebe esta nossa matéria, geralmente um dia, 2 dias após a gente enviar em algum jornal da cidade, especificamente o Diário da Manhã, acaba sempre publicizando aí as nossas matérias na íntegra, conforme escrita aí pelo nosso jornalista, dá uma credibilidade aí maior ao contexto que nós estamos ressaltando nas nossas matérias, que são de responsabilidade sempre da direção do SIMP, que está hoje nos sindicatos municipários. Então, quem quiser cadastrar o e-mail, só envie para o simp@simpelotas.com.br, peça para ser cadastrado e receberá diariamente as nossas matérias. Hoje à noite, após o programa, provavelmente as pessoas terão nos e-mails uma matéria que a gente fez sobre Eterpel, que também à noite estará aí junto ao site do SIMP e as nossas redes sociais. Exatamente. Hoje mesmo vocês atualizem as suas mídias, que estaríamos postando uma matéria que recentemente fizemos a respeito aí das negociações que envolvem os trabalhadores da empresa do Terminal Rodoviário de Pelotas. Bom, mas primeiramente, Douglas, a gente pode, já para adiantar as mensagens que recebemos no programa passado, nós recebemos uma aqui no final do programa passado, cujo final do número que nos remeteu foi o final 9085. E aí, quando nós estávamos contextualizando sobre a questão de participação das assembleias e o calendário de atividades que estaremos lendo aqui hoje, de vários segmentos, que teremos aí várias atividades de assembleias com os mais diversos segmentos, a importância de todos aqueles se fazerem presentes, e o colega aqui, ou a colega, nos enviou na sexta passada dizendo: alguns colegas não vão à assembleia e acabam culpando aqueles que vão, e ficam sempre achando que algo vai cair do céu. Não existe mobilização sem pessoas. Então, o final 9085, que a gente agradece a participação do programa, tinha mandado até mais de uma mensagem essa pessoa, eu me lembro, no programa passado.
mas, como eu disse, não foi possível a gente ter lido todas elas. Eu tenho aqui 3, já vou aqui para a minha segunda, do final 9306, um questionamento que nos chegou, assinado pela Loiva. Um grande abraço para a Loiva, se ela estiver nos assistindo hoje. Levei a minha mãe no Saúde Maior. Esperei 3 horas para fazer um raio-x, pois o funcionário responsável, pois o funcionário estava de plantão, mas na sua casa, em casa. A paciente em questão, que esperou por 3 horas para fazer esse raio-x, é uma pessoa de 97 anos. O que o SIMP pode fazer? Então, seria importante... Se é conveniada, se é pelo convênio do SIMP ou é pelo Previpel? Exatamente, né? Ou, às vezes pode até nem ser servidor público também, porque às vezes são pessoas que estão nos assistindo e até entende, porque como a gente luta pelos serviços públicos, por toda a comunidade pelotense, acaba sendo também a nossa luta, né? A consequência da nossa luta, e isso até nos orgulha, né? Muitas vezes as pessoas nos assistem aqui e nem entendem que o caráter do programa ele é mais voltado pro servidor público municipal. Mas, claro, consequentemente aqui, por tratar como sindicato, SIMP, é importante isso que o Douglas fez, é importante, ô Loiva. E caso não esteja nos assistindo, a gente te liga, então, na semana que vem aqui, a gente vai ligar para essa pessoa, se ela não estiver nos assistindo. É importante saber se a pessoa aqui em questão é usuária via o plano de saúde maior, via convênio com o SIMP, na qualidade de associada do SIMP, ou se foi via a utilização do FAM, do Fundo de Assistência Médica do Previpel. Por quê? Precisamos saber como se enquadra esse usuário para justamente a gente poder rastrear, né, essa situação, por que ela ocorreu e justamente, né, cobrar de quem deve cobrar. E mesmo que seja do nosso convênio, nós temos, né, esse direito, esse poder de cobrar pela prestação dos serviços que eles têm, né, inclusive de um profissional levar 3 horas, né, o profissional ele tem que estar ali disponível, tanto que Saúde Maior é pronto atendimento, está no nome. Sim. Pronto atendimento é de 24 horas. Claro que os demais serviços que são ofertados ali dentro do Hospital Beneficência Portuguesa, porque o Saúde Maior ele é anexo, né, a Beneficência facilita, mas tem que ver por que esse profissional não estava, se é de praxe o plantão, né, o profissional ficar em casa, e mesmo assim, se é ou não é, está equivocado, porque uma pessoa não pode ficar esperando 2 horas, 3 horas de um serviço que deveria estar sendo feito naquele momento. Então a gente, caso o Loiva esteja nos assistindo, nos mande uma mensagem informando se foi via o convênio de saúde maior conosco ou via Previpel, que com certeza a gente vai lhe informar corretamente o que podemos fazer. E se caso a Loiva não estiver nos assistindo, a gente liga para ela aí na semana que vem para ajudá-la nesse sentido. Queres ler a tua aí? Quero ler uma mensagem aqui dizendo: lindo corte de cabelo. Muito obrigado. Essa chegou agora. Chegou agora. É porque semana passada tu não estava assim. Não estava assim. Uma mensagem do nosso amigo aí, também colega de lutas também, né? Basicamente na questão cultural, né? Por, digamos, no popular, um mundo mais justo, né? E na prática também, né? Do nosso amigo Héctor. Ô, Héctor Rojas, hein? Grande abraço para ti e para toda a tua família aí. Prazer em tê-lo conosco. Verdade. Não sei se no Chile cortam cabelo assim, né? Mas aqui no Brasil, no Brasil se corta cabelo assim, né? Mas tem uma mensagem aqui também que chegou agora pela web, dizendo: sou o pai de aluno da escola infantil, né, Escola Municipal de Educação Infantil Mário Quintana, na Guabiroba, e quero alertar que estão faltando insumos para merenda e material didático, né? Isso é uma mensagem aqui de um pai de aluno que encaminha aqui para nós. Uma realidade aí que acreditamos que não seja somente, né, da Mário Quintana em relação à estrutura e condições aí, né, de serviços, né, de materiais para os alunos, né, que lá estão, né, para as crianças aí de 0 a 5 anos. Né? Sim, isso você falar na questão estrutural, né, que a gente já discutiu aqui nesse programa diversas vezes, mas agora especialmente na questão da merenda e também do material didático aí para os professores de educação infantil e as auxiliares. Né? E principalmente no que se refere à merenda, a gente lembra esse pai que está nos assistindo, Douglas, que bem no início do mês de fevereiro, mas digamos aí o segundo mês de governo do Eduardo Leite, até deves recordar que a vice-prefeita Paula Mascarenhas nos chamou, inclusive, né, a representação do SIMP e os mais representantes que pertencem ao CAI, que é o Conselho de Alimentação Escolar, né, solicitando que assinássemos com a aprovação da prestação de contas relativa ao exercício do ano passado. E só para lembrar que o ano passado o CAI
esse Conselho de Alimentação Escolar, que é composto por representantes do segmento dos pais de alunos, por vários outros órgãos, inclusive pelo SIMP. O SIMP tem representantes dentro do CAI. O ano passado não teve nenhuma fiscalização do CAI. Não é que não teve por causa do Conselho. O governo, no ano passado, não propiciou para que, de fato, o Conselho, representante legítimo da sociedade civil, fizesse seu papel. Visitar as escolas, ver que estão faltando merenda e demais materiais, claro, nesse caso gêneros alimentícios, suas condições de estocagem, enfim. Não foi feito nenhuma degustação, não foi feito nenhuma prova, uma demonstração do preparo desses alimentos, como eles são acondicionados, né? Então, esperamos que nessa nova gestão, digamos assim, os conselhos de fato possam funcionar. Então, quando um pai nos manda uma mensagem nesse sentido, que é uma realidade da escola, está ocorrendo ou por falta de destinação por parte do município, como uma política pública, né, específica nesse sentido, ou se tratando de uma escola em específica, Mauro Quintana, seria importante ser pai de aluno até questionar a direção, né? Até porque a Aliceia, inclusive a diretora lá da escola, é uma pessoa que se solicita, sempre se coloca à disposição, está sempre assistindo aqui também, né, o nosso programa, pode até contribuir também com essa informação, né? Por que está faltando, por que não está chegando lá a merenda, ou se já foi solicitado, por que a SMED, né, não está providenciando, né, nesse sentido, mas com certeza não é uma realidade pontual. Ela é fato da nossa educação aqui de Pelotas, que pelo menos pelo que a gente acompanha aí, pelas notícias que a Prefeitura publiciza, parece que está tudo bem na educação. Mais recursos, construção de novas escolas, recurso garantido, novos projetos, mas não é a realidade praticada ainda hoje. É verdade, né? Não adianta propagandear agora. A gente vê que a vice-prefeita voltou aí de Brasília propagandeando construção de novas escolas, o que é muito bom, né? Vai ter novas escolas, principalmente em bairros que não se tem escolas de educação infantil, é importantíssimo, mas em que estrutura que essa escola, embora seja uma escola construída, né, como existem algumas escolas que foram construídas, pensadas para a educação infantil, mas em que contexto que estará essa escola no bairro, né? Com professores que não ganham piso nacional, com merendeiras que não ganham o salário mínimo nacional, serventes, monitores, orientadores educacionais que estão aí com seus salários achatados também, que contexto que se terá a merenda nessa escola com esta prática aqui, como ressaltou esse pai de aluno, né, e o próprio material didático, estrutura aí didática que não é uma estrutura de creche, é uma estrutura de escola de educação infantil, é um contexto totalmente diferenciado do que se tinha aí antes do ano 2000. Então, em que contexto que se tem aí, né, a propaganda da vice-prefeita, né, de que mais de 10 escolas infantis serão construídas em Pelotas. Maravilha, mas que contexto interno dessas escolas para recepcionar os alunos, né, em relação a quadro de pessoal e estrutural, né, interno, assim, para além da questão do prédio nas escolas infantis. A gente sabe que a realidade das escolas infantis é absurda. Diversas escolas, sem falar de outros setores da prefeitura aí, totalmente sucateados, e unidade básica que não tem estrutura mínima para ser uma unidade básica de saúde, o próprio CAPA, que é uma coisa violentíssima em relação à estrutura, né, para os seus trabalhadores, extremamente perigosa em relação à questão de incêndio, já denunciamos de saúde para Corpo de Bombeiros, para a própria prefeitura, e nem se toca no assunto. Nem se toca no assunto. Pois é, eu tenho uma mensagem aqui, a última, Douglas, da semana passada, e tem uma nova que chegou agora. Maravilha. A última que ficou pendente da semana passada para cá é do final 5436, onde nos questionou: a Assembleia dos Trabalhadores em Educação é para todo o quadro da escola? Bom, só para lembrá-los, né, na verdade se diz aí Assembleia dos Trabalhadores de Educação, são para todos os trabalhadores de educação, funcionários e professores, né? Então, só para ressaltar um pouquinho, Thiago, já te cortando, mesmo aquelas escolas que porventura não têm a cultura de paralisar no que tange aos professores da escola, né, os trabalhadores, os funcionários, que também são trabalhadores da educação, podem e estão respaldados para participar da Assembleia. A minha escola, os professores não param, a direção não para, né? A escola fica aberta. Bom, os funcionários podem participar da Assembleia, que é a Assembleia para os Trabalhadores da Educação. Exatamente, como o Douglas falou, só frisando, né, do nosso calendário agora corrente do mês de junho, dia 19, né, quarta-feira da semana que vem, pela manhã, a partir das 9h30, Assembleia dos Trabalhadores em Educação. Trabalhadores, como o Douglas falou, são todos pertencentes ao quadro da educação.
são serventes, merendeiras, monitores, oficiais administrativos, professores, no caso da educação infantil, auxiliares de educação infantil, ou seja, todo o quadro de trabalhadores de uma escola é com esse fim. Essa assembleia é de trabalhadores em educação, justamente uma demanda aprovada na nossa última assembleia de database, de negociação, para que pós-database, já que tal período refere-se à negociação salarial, todas as outras demais demandas, né, que são além da questão salarial, né, não somente questão salarial, vão ser debatidas nessa Assembleia. Né, será com o propósito de serem encaminhados novos rumos, novas mobilizações, né, novos mecanismos para a gente fazer o governo de fato discutir. Né, já que se diz que é o governo do diálogo, pois só se diz, a gente vai estar relatando depois por quê, né, a imensa dificuldade que a gente está tendo aí de contato com o secretariado, de reuniões, enfim, está sendo muito difícil mesmo, e tem várias demandas pendentes, principalmente da área da educação, e Douglas e eu vamos estar comentando ao longo do programa, né, algumas situações, mas é de fato uma assembleia aí para todos os trabalhadores, né, no turno da manhã. Então, todos aqueles que trabalham em escola, né, estão aí convocados a se fazerem presente lá no auditório externo do Colégio Pelotense, quarta-feira próxima, dia 19, após as 9h30. De mensagem da semana passada era isso, e a que chegou recentemente diz o seguinte, final 2514. Sou monitor. O que nos adiantou este aumento? Até quando este sistema de complemento? Obrigado e parabéns pelo trabalho de vocês. Final 2514. Um grande abraço, você, monitor, né, nos engrandece aí com a sua audiência aqui no nosso programa. De fato, né, esse aumento ele não representa, né, o anseio da categoria. E isso foi o que o SIMP defendeu desde o início, né, até se você deve ter acompanhado aí as assembleias, as negociações, né, nos últimos anos, vem se repetindo isso. Não tem como tratar como ganho real, como reajuste, se nós não partirmos de uma matriz salarial que seja no mínimo o valor do salário mínimo. O que tínhamos, né, até meados de 2005, 2006, né? Depois de 2007 não mais. Então, enquanto não tivermos um padrão salarial ou, no mínimo, uma base de cálculo, mas que represente o valor do salário mínimo, e aí a partir disso que incida tais vantagens, nós não vamos ter nunca ganho real. E até o próprio quadro de técnicos científicos, que são aqueles trabalhadores que têm ainda o seu salário padrão acima do valor do salário mínimo, eles também não estão tendo ganho real, porque os percentuais que são oferecidos anualmente são só as perdas inflacionárias, é só o índice da inflação. Então isso faz com que esses profissionais também venham num achatamento, venham em queda livre, e se essa prática governamental continuar, vai chegar um momento que o salário mínimo vai ser o valor na qual esses técnicos ganham de padrão, e nós vamos estar, quer dizer, os técnicos estarão junto conosco, porque o nós que estão abaixo do mínimo, hoje já representa aproximadamente quase 80% da categoria. Sim, então cada ano ele vai... A cada ano vai encolhendo esse distanciamento e vai abarcando mais novas pessoas. Douglas mesmo aqui pode me ajudar nessa construção, né? Uma realidade que hoje é realidade, mas não existia, você colega que é monitor, antes um trabalhador, por exemplo, de uma empresa pública ou autarquia, trabalhador lá do SANEP ou da Eterpel, nunca se ouvia falar que ganharia abaixo do mínimo. Sempre tiveram bons reajustes ou o índice do Vale Alimentação maior do que nós, da administração direta, e vejam a realidade hoje. Hoje nós temos trabalhadores do SANEP e a maioria dos trabalhadores lá da rodoviária estão também abaixo do mínimo nacional, né, Douglas? Verdade, os trabalhadores da Eterpel aí com padrões salariais, a maioria com R$604, e ano passado e anos anteriores já o SANEP já tinha mais de 50 trabalhadores recebendo complementação para chegar ao salário mínimo nacional. A complementação é uma decisão política do governo, né? O governo municipal, né, ou um governo estadual, ele pode pagar com base no que diz a Constituição, que ninguém pode ganhar menos do que um salário mínimo nacional. Então ele pode ter uma decisão política e dizer, eu vou pagar o salário mínimo nacional para todos, e a partir daí qualquer tipo de vantagem, né, que a pessoa tiver, que o trabalhador tiver, que este segmento tiver, que o monitor tiver, vai incidir sobre o valor, né, do salário mínimo nacional. É uma decisão política que o governo não usa, né, e se utiliza de um parecer, né,
né, do Supremo Tribunal Federal, que interpreta este valor do salário mínimo nacional, né, o que pode compor para se chegar a 678. A gente dá um exemplo bem esdrúxulo aqui, um exemplo até violento, né, para que as pessoas entendam facilmente, né, a perversidade, né, que se tem, né, em cima desta interpretação, né, em cima de uma decisão política, é que se este monitor tiver R$1 de padrão salarial e 677 de vantagens pessoais mais complemento salarial, o Supremo Tribunal Federal e qualquer juiz, acredito eu, vai dizer que o Eduardo Leite está pagando o salário mínimo nacional. Então, uma perversidade, né, extremamente violenta no que tange às necessidades mesmo de um trabalhador e ao ganho real necessário, né, durante os anos. Ou seja, nem a inflação do período, né, ela acaba sendo reposta para esses trabalhadores, né, porque em cima de um padrão salarial, se tivesse o salário mínimo nacional e recebesse 7,16, bom, tu teve a inflação do período, não teve ganho real também, né? Agora, tu tem sobre R$300, sobre 240 e poucos reais, como tem padrão salarial, sobre R$400, 7,5%, nem a inflação do período, né, que é mais do que justo e natural das pessoas receberem a cada ano, não influencia também. Então, é importante dizer que nós temos uma database, né, que unifica a categoria no mês de maio, porém não traz ganho real, né, para todos, porque o prefeito mantém uma política salarial de padrões abaixo do mínimo nacional, de desvinculação do valor do salário mínimo nacional no que tange a base de cálculo e tantas outras questões aí que se refere somente à reposição da inflação nos últimos anos. E a segunda pergunta dele na mesma mensagem é pertinente desse colega monitor. Até quando? Né? O até quando depende de duas situações, né? Uma é vontade política mesmo do gestor, né, do prefeito, ou seja, a valorização passa também por questões salariais, não apenas por tapinha nas costas, beijo, né, ajudar lá na escola a pintar, algo assim. Valorização do servidor passa por salário, é a retribuição pecuniária dos seus serviços prestados, né? Esse é um dos momentos. E o outro momento é a luta da categoria. O até quando? O tempo, a questão de tempo é também o tamanho da nossa indignação ou o tamanho da nossa impaciência, ou seja, até quando eu também vou ficar esperando que caia isso, né? Até quando eu vou ficar esperando só pelo meu sindicato, resolver por mim? Não, o sindicato somos todos nós, ou seja, até quando nós vamos, né, conseguir sobreviver dessa maneira e ainda não nos mobilizando o suficiente para que haja uma transformação. Não estamos menosprezando o movimento que tem, pelo contrário, o que a gente diz é que é preciso mais, é preciso muito mais, né, para justamente demonstrar essa indignação para quem de fato deveria ali no final do mês ou em cada database de maio colocar o reconhecimento, aquilo que diz que o servidor é produtivo, que o servidor tem que trabalhar feliz, que o servidor é importante para o progresso da cidade de Pelotas. Pois é, eu também quero essa importância, eu também quero esse elogio traduzido no meu contra-cheque. Se não, olha, me desculpa, fica só na falácia. Né? E para este monitor que mandou a mensagem, né, ele, se participasse de uma mesa de negociação, o prefeito Eduardo Leite te diria com todas as palavras que tu ganha o salário mínimo nacional. Como ele diz para os professores, os professores ganham o piso. Como diz o professor, olhando bem no fundo do seu nacional. A merendeira, servente, assim como monitores, alguns oficiais administrativos, que com 7,5 aumentaram os seus descontos, além de não ter nenhum valor real, aumentaram os seus descontos, ele vai dizer que vocês estão ganhando o salário mínimo nacional. Né? Então, esta indignação que a gente precisa traduzir. Né, para além da questão também da Assembleia, né, que é de uma mobilização, uma visibilidade maior. Olha, o dia que os técnicos científicos disserem assim, nós não queremos mais receber somente a inflação do período, nós vamos participar das mobilizações e dar visibilidade ao movimento. O dia que os monitores, que as merendeiras, que os professores, que não ganham piso nacional, né, que os médicos que não têm condições de trabalho, né, e que também ganham um pouco mais de R$1.500, né, o dia que estes tiverem efetivamente uma participação dentro das mobilizações, nós teremos uma visibilidade, não só a nível de cidade, como muitas vezes já saiu até na RBS estadual, em outros jornais, esta nossa realidade. Olha, tenho certeza que nós teríamos uma capacidade, né, de mudar mais um pouco essa nossa realidade. Com certeza. Tenho aqui uma mensagem que chegou há pouco tempo, final 0618. O que é o FAM? Agradeço a informação. Obrigado, colega, pelo envio da mensagem, pela sua audiência. O FAM é o Fundo de Assistência Médica do Previpel, que é o nosso Instituto de Previdência Própria
dos servidores efetivos do município de Pelotas, ou seja, o servidor concursado, como se chama, ou seja, cujo seu regime de trabalho é o regime estatutário, ou seja, aquele servidor, né, que prestou o concurso público, passou por um período de estágio probatório nos seus 3 primeiros anos até adquirir a estabilidade, ou seja, o servidor que pertence a esse regime jurídico, o seu órgão previdenciário não é o INSS, é o Previpel. Então o FAM pertence ao Previpel. O FAM é o Fundo de Assistência Médica, que o servidor, quando ele ingressa no quadro da prefeitura, automaticamente ele tem, né? É como se fosse um plano de saúde, mas não é um plano de saúde, pois se trata de uma autarquia, né? Pertence ao município de Pelotas, o instituto, ele não pode comercializar o plano, então não é um plano de saúde, ele é um fundo de assistência médica. Por que é fundo? Porque todos os estatutários contribuem. Especificamente os estatutários. Exatamente, não somente os aberto, estatutários. Somente, nem tem razão, nem é aberto nem para quem queira entrar, né? Na verdade, é somente para os servidores titulares de cargo efetivo, consequentemente seus dependentes. Então ele é um fundo porque todo mundo, quando ingressa no quadro, todos contribuem solidariamente. Solidário, que a gente quer dizer é, independentemente se você usa ou não desse fundo, se não usa, que bom, é sinal de saúde, né? Mas com a contribuição de todos, forma o fundo. E é com esse fundo que possibilita para aqueles que precisam, esteja aquele valor disponível em tempo real, né, para subsidiar com exames, com cirurgias, com internações, próteses, enfim. Né? Então essa aí é a explicação do que é o FAM. Não é fã de ninguém, de nenhum artista, nem nada aqui, viu? Até porque é com M, né? Mas a pessoa que está ouvindo não sabe, né? Acha que é fã. É importante porque às vezes aparece, principalmente para as pessoas que ingressaram no quadro, né, algumas nomenclaturas. E é interessante porque assim, ó, mesmo que está muito tempo no quadro, pega o contra-cheque, onde tem 15 nomenclaturas diferenciadas da composição do salário, complementação, padrão salarial, complementação de piso, complementação de remuneração, base de cálculo. E para aqueles que têm gratificações GIA, gratificação GIA, Geton, FAM, Previpel, né, desconto do SIMP, para aqueles que são sócios do SIMP, né, e esse aí é importante dizer que o desconto do SIMP ele é importantíssimo para manter um sindicato, né, aqui na mídia, aqui com esses programas ao vivo, um espaço que é pago, atuante, né, com panfleto, com materiais, né, estruturado, agora com sede em breve. Esperamos aí estar na nossa nova sede, própria sede, né, organizada da forma como a gente deseja, para receber melhor, aí, atender melhor aos sócios e naturalmente aos não sócios, né, mas os sócios são os que financiam o SIMP, o Sindicato dos Municipários, e qualquer sindicato são sócios. Então é importante, né, que essa nomenclatura faça parte do seu contra-cheque, eu quero dizer, porque né, vai contribuir com as mobilizações, com as lutas aí diárias. Mas de fato, né, são muitas nomenclaturas, né, e o FAM é são muitas, né? É o FAM que é com M, né? E aqui por último, né, até o momento tem o final 6324. Com 68 anos, posso pedir o Suzão, Pedro, um grande abraço aí para ti, né? Não sei se o Pedro é sócio do SIMP ou não, né? Mas informamos que nós temos uma assessoria jurídica através aí do Wesley, Samuel, Grace, né? E com certeza seria importante, né? Porque embora não só a questão da idade, que é o questionamento da pergunta, né? É saber o vínculo, se a pessoa em questão é você, né? Ou outra pessoa, se é do quadro ativo ainda da prefeitura, se já é aposentado, né? Quanto tempo trabalhou na área da saúde, porque às vezes os trabalhadores permearam mais de um tipo de segmento ainda dentro da prefeitura, né? Então, assim, eu orientaria que é importante uma... Qual a idade dele? Não sei se é dele, mas 68 anos. Com 68 anos posso pedir o Suzão? Eu teria que ingressar judicialmente, creio. De repente pode ser também os preferenciais, né? Se eu posso fazer um pedido do precatório preferencial, né? Porque o Suzão, até em relação aos precatórios preferenciais, já saíram 4 pessoas receberam, com mais de 60 anos, receberam o precatório preferencial, ou seja, uma parte do Suzão, né, de até 30 salários mínimos, por meio do pedido preferencial por ter mais de 60 anos. Não sei se é nesse sentido que o Pedro fala, mas se o Pedro sabe que tem o Suzão, né, pode ir fazer o pedido preferencial lá, né, no SIMP, né, entra em contato lá com as gurias ali, tanto a Grace quanto a Maricelda, ou
todas as manhãs, caso sócio do Simp, né, de segunda a quinta-feira, pode falar diretamente com o Samuel, o Eiser ou a Grace que estiverem por lá, né? De repente é o 10h30 às 11h30. pedido preferencial. Se for o pedido preferencial, mais de 60 anos, todos podem fazer esse pedido preferencial. E na ordem da fila de pagamento passam à frente justamente por essa questão de ser preferencial, isso, que são critérios como idade, doenças terminais, né, e outros elementos aí que compõem, né, essa preferência, digamos assim. Tenho aqui uma última mensagem, né, para a gente poder tocar também aqui a nossa pauta, final 0618. Queria saber o que o Simp oferece a seus associados em relação à assistência médica. Grato pela atenção. Muito obrigado aí o envio da mensagem do 0618. No que tange a parte de assistência médica, lembrando que o sócio do Simp, ou a pessoa que vier a tornar-se, né, sócia do Simp, contribui apenas com 1% do seu salário. 1% apenas fixo esse valor. E isso, já que vou responder diretamente a pergunta, né, no que tange a parte de assistência médica, o Simp tem uma dentista, a doutora Kelly Marini. Nós temos um gabinete odontológico na própria sede do Simp. A pessoa não tem que deslocar-se até um consultório. O gabinete odontológico é na própria sede do Simp, né? A nossa dentista ali, ela atende aí 4 vezes por semana, e nesses dias, né, e turnos na qual a nossa dentista ela atende, não tem nenhum tipo de carência ou custo a mais para utilizar-se da nossa dentista. Também ainda na parte médica, nós temos a nossa médica clínica geral, a doutora Rita Garcia, que atende todas as terças e sextas lá no Simp, das 16 às 18 horas, na própria sede do Simp. Ela é clínica geral também, sendo sócio do Simp, você, seus dependentes, não há uma carência, você não tem que esperar um tempo para utilizar-se desses serviços médicos, né? Também não há nenhum tipo de custo nesse sentido. Fora isso, temos planos de saúde, né, que são nossos convênios tanto com Saúde Maior e com a Unimed, né, que através desse convênio são planos de saúde, tanto na área ambulatorial como na área hospitalar, né, são várias modalidades de planos, de acordo com idade e valores, e esses planos têm valores abaixo do mercado do que esses órgãos, né, oferecem para o cidadão, digamos assim, que não é sócio do Simp, né, então são valores promocionais. E além disso, porque a gente não sabe se você é uma servidora do regime CLT ou estatutário, por que eu estou dizendo isso? Porque o Simp, recentemente, ao final do ano passado, fez um convênio também com a Clínica de Pronto Atendimento Cruz de Prata, ou seja, nós focamos no servidor seletista, ou seja, o servidor aquele que é de regime CLT da prefeitura, ele não tem um plano de saúde oferecido pela prefeitura, ao contrário dos estatutários que tem o FAM, que recentemente explicamos, que é o Fundo de Assistência Médica. Então, esse plano aí que a gente constituiu com o Cruz de Prata permite que a pessoa, por um valor apenas de R$25 ao mês, sendo sócia do Simp, ela e todos os seus dependentes têm o atendimento todos os dias, das 7 às 22 horas, lá na Clínica de Pronto Atendimento Cruz de Prata, com realização de exames laboratoriais e radiológicos, todos de graça, não há nenhum tipo de custo a mais para a pessoa que vier aderir a esse plano, né? E aí a gente diz também que se a pessoa quiser obter maiores informações ou mais detalhadamente, liga lá para o Simp, 3028-7236, ou utilize-se, né, nas nossas redes sociais, internet, Facebook ou demais mídias para fazer o questionamento, que com certeza detalharemos melhor, mas na área médica, né, temos bastante oportunidades e demandas aqui para serem atendidas ao nosso quadro de sócios. Bom, não para aqui de chegar a mensagem, né? Até a mesma pessoa que perguntou da assistência médica perguntou o que é o SUSão. Eu creio isso, porque perguntou o que SUSão. Eu acho que é isso. O que SUSão. Não sei se é essa a pergunta aí. Eu creio que mas é o mesmo envio da mensagem que chegou agora. Mas nós temos aqui alguns informes para dar, pessoal. A gente vai, na medida do possível, lendo aqui também as mensagens. Nós vamos aqui informar primeiramente que o Simp, né, mais uma vantagem aí para os sócios, né, na política aí de valorização dos sócios. O Simp realizou aí ao longo dos seus 25 anos a primeira viagem internacional o ano passado, né, oferecendo aos seus sócios, e teremos uma segunda esse ano e bem mais estruturada e bem mais abrangente. O Simp está promovendo dia 14 de setembro, uma excursão à capital do Uruguai, Montevidéu. Então, 14 de setembro, um sábado, né, nós estaremos aí oferecendo somente para os sócios e dependentes do Simp uma excursão a Montevidéu, no Uruguai, cuja excursão será com um City Tour,
ou seja, terá acompanhamento de um guia turístico profissional da área e ele nos conduzirá, né, aos mais diversos pontos turísticos da bela capital Montevidéu. Então, visitarmos lá a Praça da Independência, o Palácio Legislativo, a Catedral Metropolitana, o Mercado del Puerto, Punta Carretas Shopping, dentre vários outros belos pontos turísticos, né, que a capital lá do Uruguai abarca aí, né, na sua beleza lá da sua cidade. Então, essa excursão, ela sairá 14 de setembro, ou seja, na madrugada ali de sábado, no próprio sábado mesmo 14, sairá um ônibus da frente do SIMP 00:30 e o retorno será no domingo, no outro dia. Bom, como é que fica de um dia para o outro? Bom, a nossa excursão, além de ser uma viagem guiada, terá também já incluído hotel para hospedagem, café da manhã e, como eu falei, a visita guiada. Tudo isso pelo valor de R$300, mas não se apavore com o valor, né, porque é um valor baratíssimo por tudo que está oferecido. Se qualquer um que quiser fazer até uma pesquisa verá, né, isso é um valor quase que de ida, né, daqui até o Uruguai, principalmente se for de ônibus, né, de avião é mais caro ainda de avião, então é o valor de ida e volta. E a vantagem, esse valor pode ser descontado em até 3 vezes sem juros, não tem nenhum valor a mais. Então é possível parcelar esses R$300 em até 3 vezes sem juro. Quem quiser pagar em até 3 vezes sem juros, descontado no contra-cheque, em 3 vezes é até o dia 10 de julho, até o 10 do mês que vem, próximo agora. Em 2 vezes para aqueles que nos procurarem até dia 10 de agosto. E em uma vez para aqueles que adquirirem aí o seu passaporte até o dia 5 de setembro. Ok, pessoal? Então, uma excursão aí à capital Montevidéu, Uruguai, né? 14 de setembro, saída à meia-noite, com retorno no outro dia, no domingo, a partir da tarde, né? Visita guiada, com hotel, com café da manhã, tudo isso está incluído no valor dos R$300. Para aqueles que quiserem obter maiores informações, liguem para o SIMP ou nos visite pessoalmente, porque por se tratar de uma viagem internacional requer uma série de procedimentos a serem feitos que são importantes, né, principalmente no que tange a documentação, transporte de crianças. A outra vez teve alguns probleminhas assim na passada da fronteira ali, algumas pessoas que tinham ou identidade muito antiga, ou identidade esfarelada, com plástico descolado. Embora nós avisamos amplamente, todos saíram com um papel informativo de tudo que era então, solicitado previamente. É importante ir com antecedência no SIMP, né, receber esse material aí informativo do que é necessário, a identidade, tipo de documentação, né, no caso de ter filhos menores, no caso de ser pais separados, etc. Exato. Tudo uma regulamentação que é necessário, porque senão pode barrar todo o ônibus ou os ônibus na fronteira por causa de 1 ou 2 pessoas, né, dependendo. Né, então é importante aí ressaltar que ainda vai ser em agosto, né? Setembro. Tem tempo ainda, então com antecedência, se tiver que fazer uma identidade nova, às vezes leva um tempo mais, uma semana, dinheiro para fazer também, né? Claro. Não, e é importante salientar que a princípio nós contratamos um ônibus, só para lembrá-los que mais da metade desse ônibus já está ocupado, né? Então você aí que deseja ir, apresse-se, procure lá o SIMP, pois um ônibus já está sendo quase que rapidamente aí, né, lotado. Bom, tem uma mensagem aqui. Queres lê-la agora? Tem, vou ler que está bem então. relacionado, é só um informe, né, uma constatação, né, dizendo que sou professora de educação infantil e na escola está faltando até papel higiênico. A SMED mandou poupar, pois só 5 de julho que irá chegar. É uma vergonha, pois falta tudo. Né? Pô, como é que tu vai dizer poupa o papel higiênico? Como é que tu define assim? O dia SMED diz, arranca as folhas do caderno. Ou só pode ir uma vez por dia no banheiro, né? Uma cota, né? Mais ou menos ali, pode usar 20% ali do papel que está sendo dia por número 1, outro dia por número 2, né? Pois, sorteio, né? Não, mas é triste, a gente ri, mas é uma situação que está provada aí, que nem o caso do pai, aquele que nos mandou mensagem, né? Não é um caso pontual, é um caso da rede escolar. E isso é importantíssimo. Mas eu vou dar um informe aqui que é importante, né, principalmente demanda da educação, né, que são vários temas aí que estão permeando, e só lembrá-los que a gente já enviou mais de 2 ou 3 ofícios aí para o novo secretário, que já não é mais novo, né, secretário Gilberto Garcias, mais conhecido aí como Cachoeira, e
não temos nem sequer a resposta dele das demandas que mandamos. E são demandas aí, por exemplo, para o Fernando, que deve estar nos assistindo, um grande abraço aí, Fernando, como do caso dos trabalhadores e professores e funcionários que se utilizam da empresa Bosenbecker, né, o problemão que passam aí para deslocar-se até a zona rural, problemas aí... Esse programa está quase que uma propaganda da Bosenbecker, tá, né, de tanto que falamos da Bosenbecker aqui. Estão até nos devendo aqui patrocinar o programa, né, mas o importante é que a gente está falando mal da Bosenbecker, exatamente. Ressaltar e assumindo, tipo né, estamos aqui, assumindo aqui. Então esse problemão aí entre prefeitura e Bosenbecker, que ambas causam a esses profissionais da educação que se utilizam desta empresa para ir para a colônia, né, aí usando carteirinha, tendo que na empresa buscar vale transporte, revalidar semestralmente, tirar dinheiro do próprio bolso, enfim. Fernando, já temos agora finalmente o agendamento de uma reunião, mas não foi porque o secretário de Educação nos respondeu, não, e nem a prefeitura também que nos procurou. Também o caso aí de servidoras, né, que foram remanejadas aí do seu local de trabalho por perseguição, caracterizadamente, assédio moral puro, comprovado, praticado, não deram direito nem de ampla defesa e contraditório, sem documentação, sem nada, parece que nem se trata de um órgão público, né? Então, demandas aí da educação, a nova que surgiu essa semana, né, Douglas, que os telefones do Simp não param aí, da novidade, que tu vais até entrar já no assunto em seguida aí, que foi divulgado aí no enquanto, seja do CONAI, seja na reunião com diretores de escola, que a princípio, escolas que quiserem aí recuperar os dias paralisados não vão poder mais fazer aos sábados, né, conforme a ESMED aí parece que está orientando ou já disseminando aí em documento. Então, temas como esse, né, e outros, com certeza, né, estão há horas pairando e o secretário Gilberto Garcias não responde para o Simp, não manda um ofício, igual a todos os outros demais secretários e também lá ao gabinete do Paço Municipal. Então, o que a gente fez? A gente teve que ligar para o telefone particular, né, da vice-prefeita, até porque já tinha se colocado à disposição. Nós havíamos ligado aí mais ou menos há uma semana e meia atrás, ficou de nos dar o retorno, se esqueceu. Nós cobramos, nós a cobramos na sexta-feira passada. Se esqueceu. Informamos aqui no programa de TV, se esqueceu de novo. Então, Douglas e eu ligamos aí hoje, antes de vir para o programa, e aí ela nos confirmou, a vice-prefeita Paula Mascarenhas, que estiver nos assistindo, um grande abraço, agradecemos aí pelo desempenho, né, na verdade, por ter feito essa interligação, que não seria necessário, né, mas ela conseguiu o agendamento da reunião para tratar aí desses temas com o secretário Gilberto Garcias, dia 17, às 10h30 da manhã. Então, finalmente, vamos ter um primeiro encontro com o secretário e vamos ver qual é a posição, então, oficial da secretaria quanto a esses temas para que possamos solucioná-los, né, Douglas? Verdade. Bom, em relação à questão dos sábados, né, que o Thiago ressaltou, bom, primeiro dizer que é a primeira vez que a gente vai conseguir, acho que, falar com o secretário, pelo menos, certamente é a primeira vez, né, muitos estão repetindo as práticas antigas, né, o governo está repetindo, não é uma peculiaridade do secretário de Educação, né, de não responder ofícios, mas a gente percebe aí que desde janeiro, né, onde ficou, digamos que deliberado, né, entre o Simp e o prefeito, naquela reunião de 7 de janeiro, onde a gente encaminharia diversos ofícios com as pautas e a partir dali teria uma organização de debate destas pautas, seja com o secretário, seja com a procuradoria, seja com participação também efetiva do prefeito ou vice, e a partir daí são raros os ofícios que a gente recebeu alguma resposta, e algumas respostas super vagas, como por exemplo, um exemplo da Guarda Municipal. Né, respondeu para dizer que, o prazo de 15 dias, conforme tinha sido ressaltado por parte do prefeito, de que entregaria minutas, né, de discussão de regulamentação da atividade e outras coisas. Não, primeiro 15 dias era só para construção e etc. Não, então, até hoje, deve fazer já mais de mês, onde a gente não recebeu aí nada, né, por parte do Executivo, e certamente nós vamos falar que a Guarda Municipal também já tem uma assembleia, né, onde amanhã sairá um edital. Então, o prefeito municipal, né, acaba, né, porque aquele é o chefe do executivo, acaba repetindo práticas, né, antigas, práticas reacionárias, práticas tradicionais, práticas de desrespeito, né, a uma entidade que se envia um ofício porque temos um problema vigente e nós queremos debater sobre esse problema. Olha, se vai ser resolvido, se não vai ser resolvido, bom, esse o debate vai dizer, se vai avançar ou se não vai avançar, esse é o debate que vai dizer. Agora, nem receber, né, para discutir alguns temas importantes que alguns ofícios foram já
reprotocolados, né, para a gente tentar conseguir uma resposta, não está acontecendo. No caso da educação, as escolas infantis, a princípio, parece que receberam uma deliberação de não poder mais recuperar, né, o seu dia letivo destinado aí a mobilizações, né, para receber o piso nacional, né, para receber o salário mínimo nacional, que os trabalhadores também merendeiras, estão outros funcionários de escolas que estão dentro das escolas infantis, né, não podem pagar este dia, repor para a comunidade estes dias, né, aos sábados. Não sei com base em que, né, que uma escola infantil não pode, né, retribuir esse dia num sábado de atividades pedagógicas. Olha, em outros anos, se existe uma irregularidade, ano passado a recuperação foi totalmente ilegal, né? Até as escolas de ensino fundamental, no caso do ensino médio pelotense, também estão ilegais. Não sei se existe diferença entre escolas fundamentais e escolas infantis. E também em outros anos a gente conseguia que pelo menos as paralisações nacionais, onde o Brasil inteiro estava mobilizado pelo piso nacional, por plano de carreira, por valorização dos trabalhadores de educação, por carreira e profissionalização dos funcionários de escola, o Brasil inteiro mobilizado, né, dizendo nós queremos debater estas pautas, onde outros anos se conseguia que pelo menos este dia não houvesse a necessidade de recuperação, né, já que era um debate a nível de país. Agora parece que precisa se recuperar estes dias, como no caso dos 3 dias de greve que se fez na paralisação nacional. Então a gente vê uma série de fatores, né, que estão tentando burocratizar até mesmo a reposição dos dias mobilizados, para que as pessoas pensem, né, antes de chegar numa assembleia e deliberar por uma paralisação, né, ou por uma efetiva mobilização para buscar o que é, muitas vezes, e no caso da educação, o que é direito, né, que é uma lei do piso nacional, a implementação do piso nacional, ou o que se busca, no caso, aí, a profissionalização dos trabalhadores, dos funcionários de escola. Então, são novidades que está aí no novo governo, né, que se diz novo governo, o governo do diálogo, o governo que quer debater, que quer te ouvir, que quer pintar parede, que quer pegar latinha, que quer tirar foto, que quer andar de bicicleta, que quer andar no meio dos buracos para dizer que ali tem buraco. Aquecer na academia. Aquecer na academia, para correr aí. Bueno, esse é o governo que nós temos. É importante que a gente comece a perceber, né, mais do que a nossa pauta, que a educação infantil começa a perceber que estes elementos estão acontecendo de outras formas também, né? O mesmo governo que não deixa recuperar no sábado, que não paga o piso nacional, que deu somente 7,5 e aumentou o desconto para os trabalhadores funcionários de escola. Existe um contexto aí, né, uma política adotada pelo governo municipal, e que é do governo Eduardo Leite. Então é importante a gente ressaltar isso, porque em breve teremos uma assembleia e é importante a responsabilidade e o debate, né, seja calcado com muita fundamentação e responsabilidade, né, para os encaminhamentos. Basicamente era essa questão que eu queria dizer em relação aos funcionários de educação infantil. Quer dizer, um informe do CONAI? Temos 3 minutos para poder chamar os vídeos. 19h50 temos que chamar os 2 vídeos. Então vou dar 3 minutos. Muito bem, vou dar um informe rápido do CONAI. 2014 terá a Conferência Nacional de Educação, fevereiro de 2014. E antes disso, são necessárias as conferências intermunicipais de educação, para depois, posteriormente, a Conferência Estadual de Educação, culminando na Conferência Nacional de Educação. Pelotas fará sua conferência intermunicipal junto com Piratini e Capão do Leão, será o dia 9 de julho, onde a gente vai debater temas, dar alguns exemplos aqui de eixos temáticos que estão diretamente ligados ao nosso interesse. Claro que dentro de uma pauta aí de todos os eixos são importantes para a educação, né? Mas pegar alguns elementos que têm feito parte da nossa conjuntura de discussão, que é o eixo 1, Plano Nacional de Educação e o Sistema Nacional de Educação, Organização e Regulação. Também o eixo da questão da gestão democrática, participação popular e controle social, valorização dos profissionais de educação, como eu já ressaltei agora, formação, remuneração, carreira e condições de trabalho, né? Tudo isso que a gente... Profissionais, né? De todos da profissionais da educação, né? Todos os funcionários e trabalhadores, o que a gente aqui considera trabalhadores da educação, que são todos os funcionários e os professores. Financiamento da educação, gestão, transparência e controle social de recursos, toda a questão do Fundeb que se discute aí, né? Da necessidade da transparência, né? De que o que chega
por meio do Fundeb em Pelotas, é realmente aplicado onde deve ser aplicado, né, na questão da educação? Essa é uma dúvida, né, que a gente está sempre debatendo. Então são esses elementos aí que são importantíssimos, que vai fazer parte aí do debate do CONAI, e é importante a participação, né, de todos e todos os trabalhadores da educação, e claro que é aberto aí também aos pais de alunos, à comunidade escolar em geral, né. Em breve, provavelmente no próximo programa, nós vamos estar já pensando aí uma forma da gente organizar uma discussão como categoria, né, não só a categoria dos municipais, mas também, naturalmente, a dos professores do Estado, no caso aqui ligados aos CEPERS, a gente possa fazer um debate conjunto aí, tirar a linha de categoria, né, para fazer a defesa aí no dia da Conferência Intermunicipal de Educação. Exatamente. É importante a gente estar acompanhando de perto aí esse processo, porque isso é um plano nacional, ou seja, os municípios têm que se adequarem, os estados, e nós temos que participar, né, desta construção, porque isso passa além do gestor, né, da sua vontade, e sim de um planejamento que se tem para todo o Brasil, mas que ele é amplamente debatido, né, com os profissionais da educação e também com aqueles responsáveis pelo controle social, que é a comunidade, né, através dos mais diversos segmentos, né, representativos nesse sentido. Bom, nessa semana aí nós tivemos intensas atividades aí com os trabalhadores da Eterpel, como todos sabem, né, eles estão num período, embora não haja uma data base fixada em lei para esses colegas, né, o Sindicato dos Municipários de Pelotas, o SIMP, os representa legitimamente, porque são servidores da prefeitura, da empresa pública, mas que pertence à prefeitura de Pelotas, tal empresa, e aí a gente vem, né, numa rodada, num processo de negociação, onde já se teve aí 2 rodadas. Tivemos também 2 assembleias com os mesmos, né, e cuja última assembleia foi nesta semana, na quarta-feira, mas antes ainda dessa assembleia, estivemos reunidos com eles lá na sede do SIMP, com os trabalhadores, mas com aqueles que representam a comissão de negociação. Então, por gentileza, Wagner, coloca aí para nós o vídeo da Eterpel. É o vídeo aí que vai trazer na sequência, né, essas atividades que tivemos com esses colegas, obrigado, Wagner, ao longo dessa semana. Então, propriamente, quarta-feira, dia 12 de junho, lá na sede do SIMP, os colegas aí que representam a comissão de negociação, né, o Aora aí que está falando, o Alessandro, o Giuliano e vários outros colegas, mas ali naquele momento os que estavam presentes enquanto representantes da comissão de negociação, conversávamos aí, né, referente à assembleia que teríamos naquela noite, né, já que a assembleia foi às 19 horas. Até porque havíamos recebido há pouco tempo, depois, até quando os colegas saíram, uma resposta, né, por parte do diretor-presidente, Ademir Oliveira, onde a resposta seria no mesmo sentido, né, dos 8,33% de reajuste no Vale Alimentação e os 7,5% para a administração direta. Então aí foi a assembleia à noite, no auditório interno do Colégio Pelotense, no mesmo dia de quarta-feira, né, onde os colegas ali tiveram a oportunidade de avaliar, né, a proposta esta que não tinha sido negada no primeiro momento. Ela não foi rejeitada, e sim viu-se, através dos números, através do superávit que a Eterpel tem, né, foi possibilitado verificar que com certeza teria condições de avançar nessa linha. E aí tivemos essa reunião ontem, Douglas, na Câmara de Vereadores, buscando o apoio do Legislativo nesse sentido, né? Verdade, foi um dos encaminhamentos da Assembleia, né, para que a gente fosse aí... A decisão foi de seguir as negociações, e para isso fomos ao Legislativo pedir o apoio, né, debater a pauta dentro do Legislativo, que sempre aí, falando especificamente dos últimos anos, né, que temos mais propriedade, digamos assim, sempre tem sido solidário, né, com esses debates no que tange a questão dos trabalhadores, né, interessados, dedicados, participação aí, onde nessa reunião ficou deliberada aí a participação, né, do Ademir, né, diretor-presidente da Eterpel, para participar aí, e já conforme estas imagens aí, participar, né, do dia de hoje, a partir das 11h30, hoje na Câmara de Vereadores, aí o Ademir, para debater, fazer a negociação, né? Nós queremos, mais do que, como já ressaltamos lá hoje, mais do que a direção da Eterpel defender o seu 7,533 e a categoria, o SIMP, defender os 16% e os 18,33 no Vale Alimentação, 16% de reajuste, a gente pensar que esse espaço
tem que ser de negociação e de avanço, né? Olha, os vereadores nos ajudaram bastante a fundamentar, né, que existe recurso financeiro e esse recurso financeiro pode ser destinado para os trabalhadores do ETERPEL. O fato é que existe uma política estabelecida municipal pelo prefeito municipal que repete, né, a velha prática do ex-prefeito municipal de estender, né, os reajustes da administração direta para a administração indireta, autarquia e empresa pública. O SANEP recebeu 7,5% e 8,33%, o mesmo que os servidores da administração direta receberam e o mesmo que estão oferecendo, né, para a empresa pública e também o Previpel também, né, os meus 7,5% e 8,33%. Então, isto é um desrespeito, né, à autonomia financeira, né, como no caso do SANEP, no caso da ETERPEL e no caso até do Previpel, claro, né, que o Previpel não gasta dos 2% que poderia gastar, não chega a gastar 1% com o pessoal. Poderia dar também um reajuste diferenciado aí da administração direta, né? Sem falar que trabalha, né, com uma quantidade de trabalhadores menor aí do que a administração direta. Então, esse respeito, né, à autonomia financeira, a gente quer que seja levado em conta, né, pelo prefeito municipal, pelo Ademir lá, diretor-presidente da ETERPEL, e que ofereça, né, melhore a sua proposta apresentada, né, de que 7,5% é o limitador e 8,33% é o limitador. E agora, para passar para o Thiago, só dizer que nós questionamos que esta responsabilidade financeira que tanto ressalta o diretor-presidente da ETERPEL, ela está vinculada a 7,5%, e é estranho isso, né? Por que não foi nem o 7,16%? Então, então nós não podemos dar 7,5%, podemos dar 7,16%, nem 5%, 4%, nem menos no Vale Alimentação. Por que não foi possível isso, né, já que diz que não está limitado diretamente à questão da política municipal e tal. Então, nós queremos que essa autonomia venha e que melhore a proposta até a próxima Assembleia, que é segunda-feira às 18 horas. A ETERPEL, né, está, a partir desse final de semana, os trabalhadores distribuindo aí um panfleto, né, a rodoviária não pode parar, a FenaDoce passa por aqui, literalmente passa por aqui, sabe-se que é um momento onde as pessoas chegam muito a Pelotas, saem muito, né, chegam e saem de Pelotas, se deslocam muito, né, tem um fluxo gigantesco neste momento importante aí, que é a FenaDoce, e naturalmente aumentando a receita, né, nesses momentos aí, como em momentos de feriadão também, aumenta a receita da ETERPEL, só que ela não está sendo repassada aos trabalhadores aos trabalhadores da ETERPEL. E sendo que a ETERPEL é considerada pela GERGS, que é a agência reguladora dos terminais rodoviários, né, é a primeira rodoviária em serviço de excelência do Estado, ou seja, graças ao trabalho destes servidores, né, ela possui uma arrecadação mensal somente em passagens e encomendas em torno de R$300 mil, e também recolhendo outros valores significativos, como lá tem estacionamento, aluguéis, condomínios, correspondente bancário, enfim, né? E isso retrata, né, que embora ela tenha uma situação de superávit, digamos assim, que isso também se traduza na hora, né, de remunerar. É aquela velha história, né? Quando se consegue ter um avanço, no caso se tratando de uma empresa que visa o lucro, né, e quando não é compartilhado isso com os servidores. Aí é o índice que dá para dar. É o percentual possível por uma responsabilidade financeira, né? Nós temos que ser responsáveis na aplicação dos recursos. Lá são somente 70 trabalhadores. R$50 a mais, um exemplo, no Vale Alimentação, repercute R$3.500 mês. O que é R$3.500 mês frente a uma empresa que fatura mais de 300 mil mês somente em encomendas e em passagens? Conforme a argumentação, né, do diretor-presidente, como se fosse todo o recurso mensal, e que na verdade não é. A gente fez contraponto aí, né, valores aí que não apareceram nos 300 mil reais, como por exemplo a questão do estacionamento. Sim, aluguéis, né, condomínio, correspondente bancário. Muitas outras receitas que a ETERPEL tem e que engrossam esse bolo dos 300 mil reais. É isso aí, nós estamos aí a 2 minutos do término do programa, nós somos obrigados a chamar em um vídeo, né, importante esse último vídeo, que os colegas, né, os trabalhadores, técnicos, enfim, que pertencem ao serviço de licenciamento ambiental, pessoal lá da Secretaria, né, de Qualidade Ambiental, né, esteve reunido conosco, obrigado Wagner, com o SIMP, hoje lá pela manhã, justamente para trazer as dificuldades, né, dos seus serviços, a amplitude
cuide do seu serviço. São colegas aí que, através do convênio com a FEPAM, são os responsáveis direto pelas licenças ambientais, né? É o que possibilitam aí a construção, seja na área da construção civil, seja de liberação da parte natural, digamos assim, de Pelotas, né? Para licenciamento mesmo, né? Para fins de construções e outras situações que também, além de colocar a integridade física deles, porque são servidores que vão a campo, né? Trabalham, vão lá, fazem parte junto da fiscalização, muitas vezes tendo que dizer para o proprietário, né, do empreendimento que deseja ser feito ou algo assim, ou que não vai ser possível ser feita a obra, ou às vezes lidar com a informação de ter que dizer que aquela pessoa está sendo autuada com uma multa de, às vezes, altíssimas, né, valores aí de R$500 mil. São arrecadadores para o município, porque não só as multas são convertidas em valores, mas muitas multas podem ser transformadas em bens, né? O autuado pode, em algumas situações, ter que pagar com algum bem ou com algum tipo de material para escritório, enfim, a sua multa pode ser revertida em materiais que podem ser utilizados na execução do seu serviço, mas são profissionais aí que também estão com salários defasados, têm uma responsabilidade muito grande, né, fazem um trabalho altamente técnico que não é reconhecido pela prefeitura e com certeza não só permeando pelo adicional do risco de vida, que é uma regulamentação que estamos lutando para todos, né, que tem as suas atividades expostas, né, a sua integridade física exposta, mas também é necessário aí, né, ter um olhar também para esses servidores quanto à questão da produtividade, da exclusividade. Dedicação exclusiva. Né? Dedicação exclusiva. São profissionais que não podem trabalhar em outras áreas, seja através de consultoria ou algo assim, justamente porque fazem parte do processo regulador local. Né? Então, são profissionais que se dedicam exclusivamente ao município de Pelotas, que fomenta a economia, né? Ao passo que tu libera... que tu faz um estudo geológico, ambiental para a liberação de um empreendimento a ser construído com rapidez, depois que firmaram esse convênio com a FEPAM, eles têm essa autonomia, né? Então com certeza estaremos encaminhando as reivindicações desses colegas quando das reuniões com o executivo e próximos encontros que terão, conforme ficou aí, né, agendado com os colegas hoje. É verdade. Eu só queria dizer duas coisas rapidinhas, assim, dizer para o Carlos e dizer para o João que nós não vamos conseguir debater sobre as tuas mensagens, mas na próxima sexta-feira nós vamos debater sobre as mensagens. São mensagens, né, que eu deixo aqui para dizer que o Carlos defende aqui que tem que recuperar, no caso aí dos professores de educação infantil, não podem recuperar no sábado, tem que ser dias normais, mas trabalha numa linha aqui, se já tiraram férias antecipadas na greve, né, depois fica fácil repor esses dias no sábado, né? Greve não é férias, é importante ressaltar. E para o João, né, que imagino eu que nunca deva ter tido um professor, mas eu acho que teve sim, dizendo que se está ruim ser professor, porque não procuram outro emprego. Nós não queremos que os professores procurem outro emprego, queremos que eles sejam bem remunerados, né, e que o prefeito cumpra a lei. E que o prefeito cumpra a lei. Porque se existe lei para ser cumprida, o prefeito está descumprindo uma lei que diz quanto que um professor minimamente deve ganhar no Brasil. Se a solução fosse sair apenas do problema, então quem briga com a mulher se separa, quem não gosta de outra pessoa não conversa com ela. Não é assim. A questão é dialogando, resolvendo e tentando resolver o problema sem fugir deles. Sexta que vem vamos debater sobre esses temas. Ao vivo, e vamos ler a mensagem ao vivo. Convidamos vocês sexta-feira que vem. Um grande abraço a todos e um bom final de semana. Boa noite a todos e a todas.